Boa noite, estamos começando mais um Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é o dia que eu trago um convidado para um bate-papo e o meu convidado de hoje é o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que é o relator da reforma administrativa, uma das reformas, junto com a reforma tributária, uma das reformas importantes para o governo e que pretende fazer com que ela seja aprovada ainda este ano, a fim até de dinamizar o esquema da economia do nosso país. Mas isso é uma conversa que eu vou colocar em pauta agora com o deputado, para a gente ver exatamente em que pé anda a reforma. Boa noite, deputado. Obrigado e pela gentileza do senhor nos atender e nos dar essa entrevista aqui no Conexão ND. Boa noite, Paulo, seu amigo. Boa noite, telespectadores da ND TV. Estamos em plena reunião da CCJ aqui, saí para dar uma entrevista a você, para falar desse tema que é fundamental para o Brasil e, sobretudo, para o serviço público. Tá, e eu começo lhe perguntando o seguinte, deputado. O senhor ia entregar o seu relatório agora no final do mês, mas o senhor adiou a data. Aconteceu alguma coisa que acabou atrapalhando? Paulo, seu, a pandemia, o lockdown da Câmara atrapalhou um pouquinho, mas eu quero dar serenidade a essa reforma dentro do regimento, cumprindo o regimento, porque o Brasil precisa da reforma administrativa, como precisa da reforma tributária, como precisou da reforma da Previdência. São as três reformas fundamentais para o nosso país. Portanto, nós vamos realizar 2 audiências públicas para ouvir os servidores, para ouvir o setor produtivo, para ouvir os juristas, e quero apresentar no início do mês de abril, agora na primeira quinzena, apresentar o relatório, votar o relatório, para daí nós irmos para a comissão especial. Então, me explique, então, deputado, essas audiências públicas, serão 3 audiências ou será uma audiência só com todos esses convidados? Olha, eu imagino, eu tenho a convicção que vamos fazer 2 audiências, para ouvir representantes do nacional, dos servidores, do setor produtivo, as confederações, os juristas. Por quê? Porque esse é um assunto complexo, é uma reforma, uma mudança na Constituição, é um marco regulatório no serviço público do Brasil e, portanto, nós precisamos ouvir todas as pessoas envolvidas, interessadas nessa grande mudança. E, Paulo, essa reforma, ela é uma reforma pontual, emblemática. Nós vamos promover uma economia em 10 anos, na próxima década, de aproximadamente 300 bilhões de reais com a reforma administrativa. Vai ser uma mudança geral do regime único dos servidores públicos. E eu quero já iniciar dizendo para você, os servidores do Brasil, os servidores de Santa Catarina, do Estado, dos municípios atuais concursados, fiquem tranquilos, que a reforma não pega os atuais servidores concursados de carreira. Não pega, não mexe. A reforma, ela inicia a partir do ano que vem para os novos servidores dos estados, dos municípios e da União do Brasil. Para os novos, sim, a mudança vai ser radical. Vamos criar novos vínculos com o poder público do estado, dos municípios e do Brasil. Agora o senhor colocou exatamente num ponto bem delicado, que daí eu fico me imaginando aqui a dificuldade de aprovar uma reforma dessas. Fiquem tranquilos, senhores servidores, que a reforma não vai atingir os senhores e senhoras, naturalmente, vai atingir a partir do ano que vem os novos servidores. Daí eu lhe pergunto, esses servidores que não vão ser atingidos, em relação ao aumento salarial, estabilidade de emprego, eles perdem também? Não, os servidores atuais, eles terão mantido o instrumento da estabilidade do emprego. Os direitos que eles têm, triênio, licença-prêmio, enfim, as progressões, todos os direitos que o servidor atual tem, direitos adquiridos ao longo dos anos, nesse sistema único do servidor público, regime jurídico único, não mexe. Agora, para os próximos servidores, sim, eu vou explicar a você como é que vai funcionar a partir do ano que vem. Ou seja,
Ou seja, mexe muito pouco, ou porque nós vamos regulamentar o artigo 41. O artigo 41, ele não foi criado, mas não foi regulamentado. Então, por exemplo, o governador Moisés, o prefeito Jean Loureiro de Florianópolis, eles hoje têm a condição legal de demitir um servidor que tem estabilidade, que não produza, que não sabe, que não obedeça, que não esteja cumprindo com as suas atribuições no poder público. Mas eles não conseguem, nem no estágio probatório. Por quê? Porque falta regulamentar o artigo 41. Então, o artigo 41 ele vai dar mais força para o governador Moisés, para o prefeito Jean Loureiro, estou exemplificando, para que eles possam promover o bom servidor e demitir o mau servidor, porque a gente sabe que a maioria dos servidores são bons, trabalham, produzem, mas a gente sabe que tem ainda um percentual que não produz. A gente sabe que tem um médico que produz, que atende, que faz 50 consultas por dia, e tem um médico que faz 5. Não é? Então, esse instrumento ele vai acabar atingindo um pouquinho os atuais servidores. Mas o bom servidor não fica com medo disso, porque o bom cidadão não tem medo de polícia. Então, essa é uma pequena mudança que vai ter. Agora, para os novos servidores, nós vamos criar um outro regime. Ou seja, a partir do ano que vem, Paulo Alceu, os prefeitos, governadores e presidente da República só farão concurso para carreira típica de Estado. O que é carreira típica de Estado, Paulo? Carreira típica de Estado é o servidor que tem poder de polícia. Quem é que tem poder de polícia na prefeitura de Florianópolis? É o prefeito, é o procurador, é o auditor fiscal, é o fiscal de tributos, é o fiscal de posturas, o fiscal sanitário, o fiscal ambiental, e fica por aí. Então, para esses, o policial, enfim, né, para esses nós vamos continuar fazendo concurso público. Agora, para os demais, não. A grande maioria dos servidores, eles vão ter um vínculo com a prefeitura, com o governo do estado, com a União, chamado vínculo por prazo indeterminado. E aí, eles, claro, vai ter um mecanismo para que eles também não sejam perseguidos pelo gestor, mas eles vão trabalhar 44 horas, não mais 40, eles não vão ter licença-prêmia, não vão ter triênios, não vão ter progressões automáticas e não vão ter a estabilidade do emprego. Vai ser um modelo totalmente diferente. Tipo então, CLT, CLT? Muito similar aos seletistas. Então, a partir do ano que vem, no governo do estado ou em Florianópolis, exemplificando, os concursos, nós vamos ter os concursados com estabilidade do emprego, que são carreiras típicas, nós vamos ter a grande maioria dos servidores por prazo indeterminado, nós vamos ter um outro vínculo que é por prazo determinado, que é no caso de catástrofe ou por pandemia, que é muito parecido hoje com o processo seletivo, e nós vamos ter os nomeados, né, os assessores, aqueles cargos de confiança e liderança que já existe hoje. Então, é um modelo totalmente diferente. Então, vai ser dividido em carreiras. As contratações vão ser divididas em carreiras. Exatamente. Agora, os concursos públicos serão feitos somente para as carreiras típicas de Estado, para quem tem poder de polícia. Para os demais, e só terão estabilidade essas carreiras típicas de Estado. Os demais não. Os demais eles vão ter um outro vínculo, que terão. Vamos criar um mecanismo para proteger da perseguição política, mas eles vão ter eles vão trabalhar num vínculo similar aos seletistas, sem esses benefícios todos que têm os atuais servidores, que são servidores com estabilidade de carreira. Eles não vão ter mais esses benefícios, eles vão ter uma condição muito parecida com o servidor da indústria, do comércio, aquilo que está sendo feito nos países desenvolvidos do mundo inteiro que já adotaram esse modelo. Muito bem, mas eles vão contribuir para o fundo de previdência municipal e estadual. A questão da contribuição, eles continuarão contribuindo. E nós entendemos que com essa economia de 300 bilhões de reais por 10 anos, nós vamos ter dinheiro para investir no hospital, na escola, nas estradas, na segurança, e nós vamos adequar o serviço público aos novos tempos, às novas tecnologias,
as mudanças modernas que aconteceram e que não chegaram ao serviço público ainda. Por quê, Paulo? Porque o serviço público hoje, queiramos ou não, independente de partido, de gestor, ele é atrasado, arcaico, burocrático, oneroso, ainda em alguns lugares corrupto, né? Nós não estamos conseguindo oferecer um serviço de qualidade à população. Se você perguntar para a população, ela vai reclamar do serviço público que nós oferecemos. Então, essa mudança, ela se faz necessária. É aquilo que o mundo moderno já fez. Por quê? Vou te dar alguns dados aí. Hoje, o mundo está se digitalizando, está usando novas tecnologias e o mundo empresarial, por exemplo, está reduzindo o número de funcionários. Ao contrário do serviço público. O serviço público, nós estamos aumentando o número de funcionários. Vou dar um exemplo. A União, em 2008, tinha 500 mil servidores. Agora, em 2020 e 2021, tem 750 mil. Né? Quer dizer, o custo aumentou de 44 bi para 109 bi. Só para fazer a gestão da folha da União, nós temos 15 mil servidores com um custo de 1,6 bilhões de reais. Isso não cabe mais, sabe? Isso a sociedade não aceita mais. Então, nós vamos valorizar o servidor, fortalecer o servidor, mas nós não podemos também esquecer do setor produtivo, que gera receita, que gera renda. Porque se não tiver receita, não tiver renda, não tiver emprego, nós não temos dinheiro para bancar as políticas públicas. Nós também não podemos esquecer dos desempregados, das microempresas que são quase 1 milhão, faliram, fecharam suas portas. Então, nós temos que buscar o equilíbrio entre o servidor público e o setor produtivo. Porque hoje o Estado de Santa Catarina sobra quanto de recursos para investir no ano do orçamento? 3%? Florianópolis, quanto? 4%? Joinville, 5%? Sei lá, é muito pouco. O dinheiro está sendo consumido na máquina, no custeio. E agora, isso não pode acontecer. Desculpe, então, Paulo, eu só quero concluir para dizer a você que nós nunca tivemos um ambiente tão favorável para fazer as reformas. Por quê? Porque o serviço público está em colapso. O Rio Grande faliu, o Rio de Janeiro, Minas, muitos municípios do Brasil já não pagam mais o salário em dia, né? E Santa Catarina não, aí está pagando em dia, está tudo bem, mas nós não podemos brincar. Daqui a pouco a gente pode, lá adiante, chegar ao colapso também, e não podemos deixar isso acontecer. E nós temos as presidências das casas do Senado e da Câmara que são alinhados com a agenda do governo. Nós temos aqui, hoje, 350 votos na Câmara que são votos liberais. São votos que querem a reforma. Então, nós temos que aproveitar esse momento e fazer a reforma na crise, porque se não tivesse crise econômica, não precisava reforma. Mas nós estamos numa crise econômica e numa crise da pandemia. Então, nós temos que cuidar da saúde, buscar vacina, proteger os idosos, proteger as pessoas doentes. Essa é a nossa prioridade absoluta. Mas as reformas não podem parar, elas têm que continuar. Agora, deputado, eu lhe pergunto o seguinte, a reforma administrativa, o senhor falou em 300 bilhões em 10 anos, seria isso? A reforma previdenciária também previa um retorno de bilhões, não vieram. 800 bilhões. Não veio? 800 bilhões em 10 anos, mas vai vir, bom. 800 bilhões. Agora, a reforma vai reduzir o número de funcionários públicos? Sim, exatamente, Paulo. Qual é o objetivo? Com a digitalização, com a modernização do serviço público, nós não vamos precisar ter tantos funcionários. Né? Vai haver uma redução, é natural, isso acontece no mundo inteiro. Mas se não vai mexer nos que estão, como é que eles vai reduzir? Mas muitos... Não, mas é por isso que eu digo, a economia é ao longo de 10 anos. Quer dizer, a economia vai acontecer no primeiro, no segundo e vai até o 10º ano, porque muitos vão se aposentando, né? Os policiais vão para a reserva, enfim. Então, nesses 10 anos vai ter um congelamento de salário? Não. Nós aprovamos a PEC emergencial, ela congelou o salário por uma década, desde que o ente público não tenha receita. Né? No momento que comprometer 95% do orçamento, aí não tem como dar aumento, né, Paulo? Se não tiver dinheiro, você vai dar aumento como? Agora, se o gestor for bom e tiver recurso, você, a partir do ano que vem, poderá dar aumento. Agora, a economia vai ser feita onde? Mas isso foi para proteger o mau gestor? Não. Isso aí é para punir, né?
Se o gestor não for bom, que não promover a economia, ele não pode dar aumento, com certeza não vai se reeleger mais, né? Agora, veja bem, onde é que vai vir a economia? A grande maioria dos novos servidores, Paulo, eles vão trabalhar 44 horas, não mais 40. Eles não vão ter triênios, eles não vão ter licença-prêmio. Eles vão ter fundo de garantia? Não. Eles não vão ter promoção automática, porque hoje você entra na carreira, se você for bom ou for mal, o servidor, você vai ascender na carreira, isso não é justo. Não é? E você entra na carreira, por exemplo, aqui na Câmara dos Deputados, um concursado entra já ganhando 20 mil, né? E entra na carreira, em 10 anos ele já ascendeu até o topo. Isso é um absurdo. Aí ele vai ficar mais 20 anos sem nenhuma motivação. Então, toda essa mudança vai promover uma economia no país, no meu entendimento. Agora, deputado, o que eu gostaria de lhe perguntar também, que servidor público não é só o que a gente chama de funcionário de base. O deputado é um servidor público, o Exato. ministro do STF é um servidor público, o militar é um servidor público, vai mexer em todos ou vai, de repente, fazer uma meia-sola? Não, mexe em todos. Mexe em todos os servidores da União, dos estados, dos municípios. Não é? Pede para o seu assessor ajeitar um pouquinho a câmera, porque o senhor está... Isso, fica melhor, isso, ótimo. Ok, então essa reforma ela atinge todos os servidores e ela... É claro que nós estamos discutindo aqui, por exemplo, a Polícia Federal me procurou ontem e com uma certa razão dizendo, olha, agora não vai ter mais estágio probatório, agora vai ser período de experiência. Como é que eu faço concurso para 1.000 policiais federais ou delegado de polícia civil? E aí ele entra ali naquele período de 2 anos e ele ainda não é servidor, é uma etapa do concurso, e como é que ele vai fazer uma diligência, ter acesso aos dados sigilosos, enfim. Então são questões que a gente certamente vai conseguir adequar aqui no decorrer da discussão na CCJ e na comissão especial. O senhor acha que no decorrer desses debates não vai, de repente, reduzir o que o senhor tem como ansiedade de resolver? Paulo, assim, você sabe que é muita... eu tenho convicção da reforma porque ela é boa, porque ela vai valorizar o serviço público, porque ela não pega os atuais servidores. Nós temos que criar uma linha de corte aí, um marco regulatório para o futuro, né, como a gente fez na Previdência. Porque não há razão de se concursar uma secretária, um motorista do carro, um patrulheiro, não há razão. Há razão de concursar a carreira típica de Estado, que é o servidor que tem poder de polícia, né? Isso já acontece no mundo inteiro. Não estamos inventando nada, nós estamos copiando. Agora, é claro que existe lobby, existe pressão, mas nós não estamos. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, é um presidente que, diferente do anterior, do Rodrigo Maia, que não está disposto a fazer concessões, né? Nós vamos fazer pequenas adequações no texto, desde que a gente seja convencido dessas pequenas adequações. Por isso, as audiências públicas, por isso o debate na comissão especial e o debate em plenário. Mas a essência da reforma, Paulo, ela tem que acontecer, como tem que acontecer a reforma tributária, como aconteceu a PEC emergencial, como aconteceu a autonomia do Banco Central, como tem que acontecer as privatizações. Quer dizer, o Brasil precisa ser desengessado para ir adiante. O setor produtivo é a casa da moeda. Se o setor produtivo não estiver aquecido, nós não vamos ter dinheiro para pagar servidores e muito menos para oferecer boas políticas públicas à população. Essa reforma administrativa vem do governo federal, vem do ministro Paulo Guedes. Exatamente, é uma reforma que foi gestada no Ministério do Paulo Guedes. Eu estive lá com ele, com a equipe dele. Também essa semana devemos falar com o presidente Jair Bolsonaro, mas que foi homologada e foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, e ele fez questão de dizer, não vamos atingir os atuais servidores. Até porque, se fosse mexer nos atuais servidores, com certeza a reforma teria dificuldade de ser aprovada. Quais são exatamente, para a gente resumir nessa primeira etapa do nosso bate-papo aqui, quais são exatamente os pontos básicos da reforma? É o fim da estabilidade, é concurso público só para um determinado segmento. Quais são os pontos básicos da reforma?
Exatamente. Hoje nós temos um regime jurídico único. Todos os servidores públicos têm o mesmo regime, com o governo e com os municípios e com a União. Nós vamos quebrar esse regime jurídico único. Nós vamos ter vários vínculos, né, do servidor com os entes públicos. Então, nós vamos ter, a partir do ano que vem, concurso somente para a carreira típica de Estado, só para quem tem poder de polícia, ponto. Aí, nós vamos ter, a grande maioria dos servidores estarão num vínculo chamado vínculo por prazo indeterminado, que é muito parecido com a CLT, conforme você colocou, onde ele vai trabalhar 44 horas, não mais 40, onde ele não vai ter progressão automática, só se ele produzir, ele vai ser mensurado como é na empresa, ele não vai ter triênio, ele não vai ter licença-prêmia, né, a cada 5 anos, enfim, ele não vai ter estabilidade. É claro que nós vamos criar um mecanismo para proteger da perseguição política, mas se ele não produzir, ele vai embora, ele vai ser mandado embora, nada mais justo. Então, isso muda muito. O estágio probatório vai ser um período de experiência, não mais estágio probatório, porque hoje, quando você coloca o servidor no estágio probatório, se ele não for bem, o prefeito demite e ele vai para a justiça e volta. Quer dizer, é um absurdo, né? Então, nós vamos mudar totalmente essa realidade. Então, a partir do ano que vem, nós vamos ter os servidores de carreira, os servidores atuais que estão lá, com esses servidores que vão ter um outro tipo de vínculo com o poder público, que é um vínculo diferente, um vínculo que, no meu entendimento, vai exigir, vai fazer com que eles possam produzir um pouco mais. Quem produzir mais vai ascender. Quem produzir menos ou não produzir, com certeza não vai permanecer no serviço público. Agora, deputado, esse novo regime que o senhor está falando me levanta aqui uma dúvida. De repente, vão ter mais servidores nomeados pelo governador, pelo prefeito. Essas pessoas vão ser nomeadas, vão ser indicadas, como no caso dos comissionados. Seria isso? Não, claro que não, absolutamente não. Os comissionados e nomeados aí no governo do Estado, nas prefeituras, eles continuam da mesma forma. Talvez a gente crie aqui um mecanismo para a metade dos 50% desses nomeados e comissionados, a gente possa fazer uma exigência de qualificação, o que é uma ideia muito boa. Mas esse grande número, essa massa de servidores, por prazo indeterminado, o vínculo deles, eles vão participar de um concurso. Não vai ser colocado o compadre, a comadre, o vizinho, claro que não. Ah, não, então vai ter um concurso também. Claro que não, mais um concurso que eles vão entrar por mérito, mas que eles vão ter um vínculo diferente. Não é o vínculo do servidor atual, onde, eu repito, não vai ter estabilidade, a jornada é maior, não vai ter promoção automática, não vai ter triênio, não vai ter licença-prêmia. Enfim, é um vínculo, é um concurso, mas esse concurso não vai dar estabilidade para ele, mas ele vai entrar por mérito, né? A professora, a enfermeira, e não poderia ser diferente, é claro. Mesmo aqueles que vão trabalhar por prazo determinado, por 6 meses, 1 ano, eles vão participar de um processo seletivo como é hoje. Mas não tem o perigo, deputado, disso aí se transformar no concurso da indicação? Não, claro que não, claro que não, claro que não. O concurso com o acompanhamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da imprensa, vocês são muito críticos, né? Absolutamente. Esse é um dos argumentos da esquerda, Paulo, do pessoal da esquerda que não quer, né? Que entende que tem que concursar todo mundo, que tem que ser o poder público tem que ser inchado, que não devemos privatizar, que não tem que terceirizar. Hoje nós já temos um bom número de servidores terceirizados, Paulo. Eu vejo aí em prefeitura, governo do estado, secretária, recepcionista, limpeza, terceirizado, né? Quer dizer, então, o terceirizado, sim. Terceirizado, com certeza absoluta, é o prefeito lá, o governador que indica, né? Mas esse prazo indeterminado vai ser um concurso por mérito. Agora, ele não vai ter estabilidade, ele vai ter um vínculo diferente. Deputado, tem o detalhe também que vocês, parlamentares, como eu disse há pouco, são servidores públicos. E até que ponto vocês vão ser atingidos, principalmente no que a gente denomina de privilégios e penduricalhos. Só que eu gostaria que o senhor me respondesse isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. A gente dá uma paradinha e já volta com o deputado Darcy de Matos, o relator da reforma administrativa.
Obrigado por nos acompanhar aqui no Conexão ND. Hoje nós estamos recebendo o deputado Darcy de Matos, que é o relator da reforma administrativa, e eu continuo conversando com ele. Deputado, eu lhe perguntei agora há pouco sobre a reforma administrativa atingindo parlamentares, atingindo ministros, e até que ponto a reforma também vai mexer em penduricalhos e privilégios. Paulo, essa pergunta é pertinente. A princípio, a essência da PEC 32, ela deixou de fora os ministros, os magistrados, porque eles são considerados os servidores desses órgãos. Não, claro, todos os servidores estão, os futuros servidores, eles serão atingidos, mas os ministros, os parlamentares, que são cargos eletivos, eles estão fora da reforma. Só que já existem emendas aqui propondo a inclusão dos diplomatas, magistrados, promotores, juízes e os parlamentares, o que eu acho justo. Por que esse privilégio de tirá-los? Veio do governo, porque eles entendem por causa da questão constitucional, mas nós já temos emendas aqui tramitando, buscando assinatura, porque eu também concordo que tem que atingir a todos, inclusive magistrados, ministros, porque exatamente a preocupação é com aqueles penduricários, não é? Com os benefícios extra-salarial, que hoje nós temos o teto de 33 mil, e aí esses benefícios eles acabam extrapolando o teto para um valor muito maior. E isso também não cabe mais nos tempos atuais. Portanto, esse é um assunto que vai dar um debate interessante aqui na CCJ e, sobretudo, na comissão especial, e eu advogo a causa de que nós temos que fazer a reforma atingindo a todos, desde do servidor mais qualificado até o menos qualificado. Porque vai haver uma desigualdade muito grande, né, deputado? Se eles não forem não tiver nenhuma mudança nesse segmento, eles vão continuar nessa bolha imperial, recebendo 100, 200 mil por mês, enquanto que os outros servidores vão perder todos os direitos? O que não é justo. Você sabe que na reforma da Previdência a gente incluiu todos. Hoje, por exemplo, você faz um concurso público em Santa Catarina, no Brasil, mesmo sendo juiz, promotor, ou coronel, ou delegado, você quando se aposentar, você vai se aposentar com o teto da Previdência, que é R$ 6.500. Não tem mais aquelas aposentadorias absurdas, como tem aí hoje. Em Santa Catarina tem um aposentado na Secretaria da Fazenda que ganha R$ 68 mil. Isso é um absurdo, né? Isso não comporta mais. Então, a ideia nossa aqui é realmente fazer com que todos os servidores tenham a mesma condição, independente da qualificação ou do posto ou do cargo que ocupa nos entes públicos municipal, estadual e federal. Os deputados também estão fora? Estão porque são considerados cargos eletivos, mas nós queremos incluir como foi incluído na reforma da Previdência. Nós acabamos com a aposentadoria dos deputados, aqui não existe mais, não é? Ninguém mais se aposenta como parlamentar, e as condições nossas hoje aqui, as condições em termos de previdência, tal qual um trabalhador, que é nada mais justo. Então, eu também, por exemplo, os parlamentares têm direito a benefício de saúde aqui. Eu entrei com um projeto de lei para acabar, nunca utilizei e acho um absurdo, né? Cada um tem que ter o seu plano de saúde ou tem que se socorrer do SUS. Então, aí em Santa Catarina também, você sabe que eu, quando líder do governo aí, liderei a aprovação do fim da aposentadoria dos governadores, não é? Nós também acabamos, há muitos anos, não tem mais aposentadoria de deputado estadual, nós também acabamos com o benefício de saúde dos deputados. É isso, é um momento que nós temos que acabar com privilégios, exatamente para promover a economia, para a gente poder atender lá na ponta o hospital, a escola, as estradas, enfim. Mas a reforma administrativa, especificamente, ela não vai botar a mão em privilégio. Agora, poderiam haver projetos em paralelo à reforma, porque senão o senhor vai sofrer uma grande pressão e ela vai acabar sendo uma reforminha. Não vai ser reforminha, não, porque a população está cobrando, está atenta, né? E nós temos convicção, nós somos liberais e nós entendemos que as reformas elas têm que andar para enxugar o poder público. O poder público está muito inchado, ele não tem dado resposta à população. Não vai ser uma reforminha, a oposição tem batido, não quer que vote, não quer que toque.
mas nós vamos tocar porque nós estamos alinhados com o presidente Bolsonaro, alinhados com a agenda do ministro Paulo Guedes, e nós não vamos mexer nos atuais servidores, nós vamos criar uma linha de corte para o futuro, pensando no futuro. Portanto, a reforma ela vai ser bem ampla e com certeza você, todos aí vão ficar acompanhando, cobrando, e nós estamos aqui atentos exatamente para fazer as mudanças que o Brasil precisa. E o senhor acredita com a pandemia, com o recrudescimento da pandemia, essa situação que nós estamos enfrentando nesse momento, não vai atrapalhar um pouco esse trabalho todo que o senhor está desempenhando e, de repente, atrasar a votação? Um pouco sim, é natural, porque agora com essa situação catastrófica que assusta todos nós no Brasil e no mundo inteiro, está todo mundo assustado. Né? Eu mesmo perdi um irmão, perdi um sobrinho a semana passada com 36 anos, com o colapso da saúde. Lamento. Né? Então é natural que vai atrasar um pouco, infelizmente. Mas nós não vamos parar, nós vamos tocar as reformas porque elas são fundamentais. Agora, deputado, como enfrentar, por exemplo, os militares vão receber um aumento salarial, e os demais servidores não estão recebendo aumentos. Como é que o senhor vai enfrentar essas categorias que vão acabar cobrando durante o seu trabalho de colocar a reforma em votação? Ô Paulo, você sabe que há uma pressão geral, né? Normalmente o desempregado, aquele trabalhador lá que é o gari, né, da Concap em Florianópolis, aquele trabalhador lá, o motorista, ele não consegue chegar a Brasília. Ele não consegue telefonar, ele segue a sua vida no dia a dia em silêncio. Agora, as pressões elas acontecem nas esferas maiores, nas categorias maiores. Normalmente, quem ganha mais. Natural, mas nós não vamos sucumbir ou ceder. Vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Nós temos que fazer como fizemos na reforma da Previdência. Todo mundo tem que ter a mesma condição. Até porque o setor público está em colapso, acabou o dinheiro, o cofre do Estado, do poder público, não é um poço sem fundo, ele tem fundo. E nós chegamos no fundo do poço. Está muito difícil a situação. Então, é isso que nos leva a fazer as reformas. Isso que me levou, com muita honra, fui indicado para ser o relator, exatamente porque eu tenho essa convicção. Se eu não tivesse, eu não seria indicado para ser o relator pelo meu partido, pelo governo, pelo presidente da Câmara. Então, nós estamos aqui firmes, nós queremos fazer justiça com todos. Nós queremos prestigiar o servidor, mas nós também não podemos esquecer do setor produtivo, dos pequenos, daqueles que geram emprego, daqueles que geram renda. E é claro que agora o nosso trabalho principal é salvar vidas, é a pandemia, a vacina que tem que vir, né? Mas as reformas não podem parar, nós temos que tocar, porque o Brasil não pode parar. E se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai vacinar todo mundo aí e vamos vencer essa pandemia, Paulo Alceu. Se Deus quiser, eu lamento as suas perdas, deputado, eu sei que é dolorido, eu sei que é difícil, que é complicado e a gente está vendo e acompanhando isso de perto. Agora, deputado, essa lei fiscal, ela vai continuar em relação ao funcionário público? Olha bem, a lei fiscal, o que é? Nós já tínhamos mantido o veto 70 do Bolsonaro, que já proibia dar aumento ou promoções para servidor público durante esse ano. Nessa crise, não tem que dar aumento para ninguém, não tem que promover ninguém. Quer dizer, o trabalhador da indústria ele acaba sendo demitido, fica desempregado, daí ele não tem proteção nenhuma. Então, os servidores entenderam que se receber em dia já está muito bom. Agora, a PEC emergencial, cujo relator foi o deputado Daniel, de Santa Catarina, ela promoveu um equilíbrio das contas públicas. Um equilíbrio para que a gente possa poder pagar o salário em dia. Um equilíbrio para que a gente possa ter dinheiro para comprar remédio, para fazer UTI, para comprar respirador. Vejo que nós aqui passamos, a União passou para os estados muito dinheiro, Paulo Alceu. Os municípios receberam 900 milhões de reais, São Joinville recebeu 72 milhões no ano passado em 4 parcelas. Sabe quanto recebeu o governador de Santa Catarina? O governo? 2,37 bilhões de reais. 1 bilhão e 37 em dinheiro e o outro bilhão foi suspenso o pagamento da dívida. Foi para o caixa do governo. Para quê? O governador e os prefeitos enfrentar a pandemia, fazer hospital, fazer UTI, comprar respirador, né, contratar servidor, enfim.
Então, nós estamos aqui atentos, trabalhando muito. Agora, a PEC emergencial, congela o salário do servidor por 10 anos? Sim, congela se as contas estourarem, se os gastos de custeio e com folha ultrapassar 95%, aí você não pode dar aumento. Aí tem que congelar, né, Paulo? Como é que você vai dar aumento se você não tem dinheiro? Lá no Rio Grande do Sul, eles deram aumento. E aí deram aumento, e quando a idosa vai no caixa, não tem dinheiro. Então, a PEC emergencial, ela tem essa essência, é fazer com que o gestor tenha juízo, tenha equilíbrio, racionalidade, não gaste mais do que o município e o Estado está arrecadando. Isso tem que ser feito, Paulo. Agora, o auxílio emergencial. A oposição está dizendo, 250 é muito pouco. Eu também acho pouco, mas é o que tem. Eu queria aprovar aqui 600, como foi anteriormente, mas não tem dinheiro, Paulo Alceu. Vamos fechar as contas do Brasil com quase 1 trilhão de déficit. Então, é isso. Então, sabe, nós temos que ter racionalidade e compromisso e responsabilidade com as contas públicas e com o Brasil. Agora, qual é o clima aí no parlamento, qual é o clima aí no Congresso, no momento de pandemia, para discutir reformas tão importantes como a reforma administrativa e reforma tributária? O senhor acredita que o governo consiga a maioria necessária? Paulo, assim, na última semana, com a morte do senador, faleceram alguns servidores aqui na Câmara, está todo mundo assustado, sabe? O clima ele está assim um pouco pesado. Como eu disse, vai acabar atrasando um pouco as reformas, mas elas não vão parar. Com certeza absoluta, não pode parar. Mas o clima é preocupante, está todo mundo assustado. Precisamos buscar a vacina logo, né? Aí vem notícia de que poderá faltar insumos, medicamentos. Então, sinceramente, está todo mundo assustado, porque a nossa geração nunca passou, nunca viveu uma realidade difícil, catastrófica, assustadora como essa, né, Paulo? Mas nós temos que fazer o quê? Ter fé em Deus, nós temos que buscar a união das forças, independente de partidos, governadores, presidente, Câmara, Senado, Prefeitura, setor produtivo, e lutarmos junto contra a pandemia, lutarmos junto contra a crise econômica. Não tem outra saída, essa é a saída. Agora, o senhor falou em dinheiro, em recursos que foram liberados para prefeitos, foram liberados para governadores, ou seja, dinheiro não faltou, faltou competência? Acho isso também, não quero fazer aqui, ficar criticando, que o momento não é de ficar achando culpado, mas o momento é da gente contribuir, ajudar, mas os prefeitos e governadores do Brasil, na sua grande maioria, não fizeram o dever de casa, Paulo Alceu. Lá em Joinville, por exemplo, o Hospital Bethesda, cujo diretor é o Hilário, eles, em uma semana, implantaram 10 UTI no Hospital Filantrópico a custo de R$ 1.200.000. Nós tínhamos que ter feito UTI nesses hospitais filantrópicos todos de Santa Catarina. Não é? Então, sabe, muitos prefeitos e muitos governadores não utilizaram devidamente o recurso que foi passado para os seus estados. Deputado, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria de saber do senhor qual dentro da sua visão, do seu acompanhamento, qual é o calcanhar de Aquiles da reforma administrativa. Ontem nós tivemos manifestações aqui em Santa Catarina, da Polícia Civil, da Polícia Federal, preocupados e descontentes com o que vem por aí. Olha, com relação às polícias, é exatamente essa preocupação do estágio probatório com o período de experiência, que é uma questão que a gente está estudando profundamente aqui. Já tive reunião com representantes de policiais. Isso não impacta no dinheiro do caixa. Isso não reduz a economia de 300 bilhões, Paulo. É uma questão jurídica, formal. Mas a esquerda, né, os sindicatos são contra, né? Por quê? Porque eles entendem que tem que concursar todo mundo. Mas concursar todo mundo, daqui a pouco o colapso no poder público vai ser ampliado. Essa é a verdade. Então, o calcanhar daqueles é a mudança do regime. Quer dizer, a partir do ano que vem, nós concursamos somente carreira típica de Estado, para quem tem poder de polícia. Os demais servidores do Brasil serão todos por vínculo, por prazo indeterminado, e que não terão esse benefício que o servidor atual hoje tem, e que não terão estabilidade. Essa é a grande mudança da reforma administrativa. Ela é boa, ela vai fortalecer o serviço público.
porque ela não pega o atual servidor. Os atuais servidores, fiquem tranquilos, né? Vão continuar trabalhando, produzindo, com seus direitos garantidos. Agora, os futuros servidores, eles vão entrar num outro regime. Nada mais justo. Essa de não pega o atual servidor é uma garantia até eleitoral, né? Não, mas é uma verdade, né? São direitos adquiridos, né, Paulo? Quer dizer, e se nós tirássemos direitos adquiridos, isso ia parar no judiciário. Porque o funcionário público sempre foi um fantasma na eleição. Mas é até uma estratégia do governo não pegar os atuais, isso seria judicializado. Então, nós não queremos. Os atuais estão aí trabalhando, produzindo. Agora, os novos, nada mais justo que eles entrem num regime novo, moderno, como existe em todos os países desenvolvidos do mundo inteiro. E transformar a máquina paquidérmica do governo numa máquina eficiente. É essa a intenção. Isso, é essa a tua afirmação. Faça uma pesquisa na comunidade. O pessoal, muitas vezes, a avaliação do setor do serviço público é muito ruim. E muitas vezes até há uma taxação de que todos não trabalham devidamente, que não é verdade. Uma grande maioria produz. Agora, tem um percentual que não faz por merecer, que não produz, que não toca, né, que é lento. O serviço público é muito lento no Brasil, então isso tem que mudar. E chegou a hora da mudança. Então, esse projeto, se nós pensarmos na eleição, Paulo, a gente não toca esse projeto. Nós temos que pensar, nesse momento, nas futuras gerações. Não é? Então, chega de fazer média. Nós fizemos média, os políticos mais tradicionais, durante muitos séculos, muitas décadas, fizeram muita média. E aí deu o que deu. Agora é hora de sentar, olhar no olho e discutir abertamente dentro das condições que nós temos. Tem que buscar um equilíbrio, setor público, setor produtivo. É isso, oferecer um serviço de qualidade, é isso que você colocou. A imagem é ruim. Nós vamos melhorar a imagem do serviço público no Brasil. Boa sorte para o senhor, deputado. Estamos torcendo aqui, que eu acho que algumas mudanças são necessárias e obrigatórias. Infelizmente, alguns segmentos vão se manter na bolha imperial, mas a esperança é a última que morre. Fica um abraço apertado e uma boa noite para o senhor. Um grande abraço, muito obrigado, conta comigo. Obrigado, deputado. E agradecer a você que nos acompanhou até aqui, com o deputado Darcy de Matos, que já saiu correndo, que ele está na Comissão de Constituição e Justiça, e a gente volta na próxima terça-feira com mais um bate-papo bem intrigante. Obrigado, uma boa semana para todos e um beijo.